Olá, olá! Estamos começando mais uma live da série Família e Sociedade. Estamos ao vivo e hoje a gente vai falar, então, a gente está iniciando essa série hoje. Estou muito feliz com essa série, que é trazer um pouco, dos assuntos que ninguém fala e que é importantíssimo. A Mari já tá aqui, já vou chamar ela. Eu estou no YouTube também, para quem preferir, tá? É só ir lá no link da bio. Estamos ao vivo simultâneo. E nós vamos falar então sobre alienação parental. É assunto importante, né, gente? Deixa eu só escrever aqui. Alienação parental. O que é isso? Como que isso começa? Quais os danos psicológicos, legais, né? Quando envolve alienação com crianças e adolescentes? Quais características do alienador? Quais consequências, né, nesse processo do divórcio? Então, é um tema importantíssimo que a gente precisa falar. Deixa eu chamar a Mari aqui. Tá entrando. Olá! Oi! Tudo bem, Mari? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tava esperando já me chamar. Tô colocando um filtro aqui. Você não conseguiu entrar lá no YouTube? Eu acessei aquele que tu me mandasse agora. Não deu certo? Tô preenchendo aqui que não tava abrindo. Ah, tem que preencher? É, Não tem problema. agora deu. Só deixa eu botar um filtro aqui também, porque, né, de beleza natural ninguém vive, né? Olha, deixa eu te falar, eu fiquei sabendo que os convidados não tá conseguindo colocar filtro. Talvez então você não consiga. Aí, estamos no YouTube também. No YouTube aí a beleza tá natural mesmo. É. Deixa eu só baixar aqui. Eu não sei se o pessoal tá ouvindo eco. Se você tá ouvindo, se estiver ouvindo, você me fala, tá? Eu tô ouvindo normal. Bom, ok. Bom, pessoal, então vocês estão nos ouvindo certinho, vendo certinho. Estamos aqui ao vivo no Instagram e no YouTube. Vamos falar sobre alienação parental. Sejam muito bem-vindos. E o link tá na bio, tá? Do YouTube. Porque às vezes o YouTube você consegue ver no notebook ou até na TV, você consegue pôr legenda, fica mais prático, né? Você consegue fazer outra coisa e vendo a gente aqui. Ganha um tempinho. Ou então, pode ficar aqui no Instagram também. Pode escolher, sinta-se à vontade e acolhida, mamães, no nosso papo aqui. Então a gente vai falar sobre alienação parental, tanto no aspecto psicológico, quanto no aspecto jurídico, né? Aquela fase da separação, do divórcio. Então a Mari, ela é advogada, convidei ela para conversar sobre isso. E sejam muito bem-vindos, podem ir fazendo perguntas, a gente vai responder tanto no Instagram quanto no YouTube, tá, gente? E só confirma se vocês estão conseguindo ouvir certinho. Mari, pode se apresentar, fica à vontade. Meu nome é Mariane Francisco, eu sou aqui de Florianópolis, eu sou advogada mais especialista em família, né? Mas eu também cuido da parte de sucessões, sou especialista também em processo civil, né? Eu já atuo há 8 anos, tenho meu escritório próprio, que eu trabalho com meu pai, mas ele cuida de outra parte. Então eu gosto muito de divórcio, gosto muito dessa parte e acabo pegando essa questão da alienação parental também, né? Que acaba entrando junto porque, infelizmente, os pais às vezes não sabem separar isso e acabam afetando bastante os filhos. Então, eu te agradeço inicialmente o convite, né? Fiquei muito contente
espero que a gente possa estar ajudando aí, acrescentando alguma coisa para várias pessoas. Sim, sim. Muito bom. Eu tenho certeza que é um assunto que vai ajudar muitas mamães aí. Pessoal, só quem tiver no YouTube, só me fala se vocês estão conseguindo ouvir certinho, tá? Vamos lá, então. Mari, vou dar uma introduçãozinha, né, uma visão um pouco da psicologia sobre a síndrome da alienação parental e aí você pode ficar à vontade para ir complementando, tá? Bom, falando então o que é essas características, né? Vamos falar o que é a alienação parental primeiro. Ela vem de uma característica onde o alienador, né, onde um dos genitores aí da criança ou daquele adolescente acaba manipulando com falas, com algumas ações e distanciando, né, a criança daquele pai ou daquela mãe. Percebe? Geralmente acontece no processo de divórcio, separação, porém isso também acontece às vezes com ambos são casados, né? E aí faz algum comentário negativo do pai e da mãe, isso também pode acontecer. Mas geralmente acontece nesse processo de divórcio, quando é um divórcio difícil, né? Quando não é amigável e acaba envolvendo a criança e falando mal mesmo daquele antigo parceiro, né? E aí é onde está o problema, né? Por que é chamado de síndrome? A síndrome porque não é uma doença, não é uma patologia, né? Mas é um momento de sofrimento, tá? Justamente porque esse alienador, ele manipula a criança e a criança pode começar a ter esses comportamentos também, né? E aí fica distanciado daquele pai e daquela mãe. Então, com certeza isso gera muitos prejuízos, né? Bom, se vocês quiserem fazer pergunta, tá, pessoal? Pode ficar à vontade. Falando um pouquinho, então, do que se caracteriza, né, Mari, essa alienação. A Mari também pode dar o ponto de vista dela aí na questão que ela vê, né, às vezes no escritório aí, né, dos processos de divórcio. O que eu vejo na clínica, né, o que eu vejo que chega, às vezes chega a mãe, mas é só um exemplo, tá, pessoal? Porque pode acontecer tanto o pai, tanto a mãe. É interessante citar também que às vezes não vem só de pai e mãe, mas às vezes vem de um adulto que tem influência sobre aquela criança, né? Então, o avô, a babá, tá? Isso também se caracteriza como alienação. E o que mais chega é assim, Débora, o pai fala isso e eu quero que você investigue se está sendo alienação parental mesmo, se está prejudicando o psicológico do meu filho, né? Então, geralmente essa é a frase. E então, assim, várias possibilidades podem se caracterizar nessa alienação parental. Mas uma das mais marcantes é a questão de querer mesmo distanciar aquele filho, né? Então, seu pai nos deixou, seu pai foi morar com outra pessoa, não ama mais a gente, ou não quer mais a gente, o seu pai é aquilo, ou a sua mãe é aquilo, e percebe assim? E aí a criança ela vai sentindo uma sensação de abandono, ela vai sentindo tristeza porque ela já não vai mais ter aquele pai ou aquela mãe junto todos os dias, né, no seu Uma coisa que eu vejo familiar. Pode interromper falar. é muito assim, em disputas de pensão, né? Porque tem muito isso, envolve muita questão de dinheiro também, né? Tua mãe tá contigo por causa que eu vou dar dinheiro para ela, né? Tua mãe tá contigo não é porque ela te ama, é por causa do dinheiro que eu dou, né? Ou a tua mãe te rouba, a tua mãe como se fosse pelo dinheiro, não porque a mãe quer ficar com o filho, né? Então a criança vê essa pensão de uma forma muito ruim, né? Como se ela estivesse não recebendo uma ajuda, um auxílio, mas como se ela tivesse assim, como se essa pensão fosse algo muito ruim para ela, né? Como se a mãe não gosta de mim, a mãe gosta do meu dinheiro, né? O pai tá dando isso, ele tá sendo extorquido pela minha mãe. Então, assim, envolve muito além dessa questão de guarda, de abandono, de tudo isso, é a questão do dinheiro também, né? Eu vejo muito isso. Sim, sim. Assim, Tem tu só vai pro teu pai, infelizmente, eu sei que criar um filho é difícil, né? Mas tu só vai para casa do teu pai se teu pai te der a pensão,
né? Então, assim, esse jogo de amor e dinheiro tá constante na cabeça da criança. Eu vejo bastante essa situação. Sim, sim, isso mesmo. Infelizmente, né? Você vê que a criança que começa a criar uma angústia dentro dela, né? Nossa, então o que eu tinha, aquilo que meu pai me dava, aquela vida que eu tinha, aquele material que eu comprava, aquele brinquedo eu não vou ter mais, né? Porque às vezes ela percebe isso, mesmo que não foi falado, mas a criança ela faz a leitura não verbal também, ela sente tudo. As crianças são espertas, gente, eu sempre falo, né? Elas estão percebendo tudo, elas pegam no ambiente. De não falar, ela já vai sim ter um sofrimento. Imagina falando, né? Imagina fazendo essa questão de uma forma proposital mesmo. E uma coisa interessante, assim, né, com os estudos que eu estava estudando hoje para estar aqui, tem casos, sim, que às vezes a mãe ou esse pai, eles fazem não de uma forma proposital, mas eles estão tão feridos, né, tão entristecidos, enfim, pelos motivos deles. Claro que isso não justifica, porque tinha que ficar só entre eles. A criança, ela é a que tinha que ficar totalmente protegida disso, né? Mas pelos motivos deles, acaba soltando essas frases. Mentiras mesmo, né? Ai, não vai ter isso mais, não ama mais. Então, assim, se você observa, porque isso já entra como uma alienação parental, percebe? Mesmo que é com pouca frequência, mas a criança tá ali, ela tá observando e ela pode começar a acreditar. E ela começa a pensar isso do pai mesmo. Então, meu pai não me ama, então meu pai não me quer, então eu não quero ver ele também, né? Então, cuidado com essas falas, porque pode sim atrapalhar a criança, atrapalhar no desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho do que pode atrapalhar, então, né, a criança. No desenvolvimento escolar, no rendimento, né, na atenção, porque ela está ali em sofrimento. Pode desencadear, num caso um pouco mais grave, depressão, né, pânico, esses transtornos também. Pode ter uma dificuldade de socialização, porque ela não está mais ali, ela não está se encontrando no meio dela, a rotina mudou, o pai saiu, a mãe saiu. Né? Então aí ela recua, fala, não quero conversar com ninguém, tô com medo. Percebe? Então, quanto mais acolhedor, mais cuidadoso, mais protetor essa mãe e esse pai, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. Essa mãe e esse pai proteger a criança e, de fato, não manipular, não falar algo a mais, nem dar motivos do porquê da separação, sabe? Porque uma criança também não tem raciocínio para isso, entrar em detalhes, melhor. Você está protegendo e aí lá a longo prazo você viu que, poxa, eu suportei meio que sozinha, né? Eu acredito que seja um momento difícil, o divórcio mesmo. Mas vai valer a pena porque o seu filho, se ele tiver algum problema aí com o pai e com a mãe lá no futuro, não vai ter envolvimento seu, né? Você vai estar com a sua consciência limpa, você não prejudicou ele emocionalmente de nenhuma forma. Então, eu sempre falo, né, nesses casos, busca ajuda você enquanto mãe, você enquanto pai, né? Mas não envolva a criança. Isso é importantíssimo. Não, assim, quem pode mandar pergunta, mas eu vou fazer minha pergunta porque eu vim preparada para isso hoje. Então, tô com uma dúvida que quero te perguntar. Como é que tu acha que essa questão da alienação parental na infância, no divórcio dos pais, influencia o comportamento da criança quando adulto? Tu acha que pode ser para ela em relações tipo, no divórcio dos meus pais eu sofri isso, então quando eu casar eu vou ter esse tipo de comportamento. Tu acha que isso interfere numa relação futura da criança? Olha só. Então, eu sofri alienação parental, né? Um pouco, infelizmente. A gente E separados é impossível. Eu acho que quem sai ileso disso é um em um milhão, né? Não tem como. eu não sei se vocês, pessoal, pode deixar no comentário aqui. Inclusive, eu acho que eu não falei, né, pessoal? Eu sou psicóloga infantil, trabalho com adolescentes também. E pode deixar no comentário aqui, porque assim, eu fiz os stories lá, Mari, no meu Instagram, e o pessoal não sabia, muitas pessoas não sabiam o que é alienação parental.
Às vezes até faz, conhece alguém que faz, percebe, mas não conhece. Então, Sim. imagina na minha época, né, há um tempo atrás. Então, assim, infelizmente, é por isso que a gente está aqui, né? É importante, a informação, ela salva mesmo. Então, pode ou não pode. É igual quando me perguntam do divórcio, né? Ai, Débora, me divorciei, meu filho vai ficar com trauma ou não vai ficar com trauma? Olha, é uma ruptura, é um sofrimento. Isso é inevitável. Em muitos casos fica assim. Mas, Mari, vai muito de como foi feito esse processo, entendeu? Não é a causa, não é a separação em si, é como foi a separação. Que vai dizer se vai ser desde um trauma ou só uma dificuldade que aquela criança teve. E que vai aí, mesmo com as suas dificuldades, conseguir se relacionar, conseguir casar, enfim. Então, por isso da importância dessa questão da alienação parental, porque ela é tão comum. Às vezes aquele mãe, aquele pai soltam, sabe, uma mentira, alguma coisa assim. E isso vai, sim, pode sim atrapalhar aquela criança. Então, por exemplo, se for muito, né? Se for muito essa comunicação, se for, sabe, algo bem pesado mesmo, uma mentira mesmo, seu pai não quer ver a gente, se foi muito sofrida, por exemplo, a questão, eu não sei como que tá agora, né? Eu sei que agora era guarda compartilhada, eu acho que agora mudou. Mas a criança quase não vê esse pai. A outra família lá não recebe muito bem, percebe? E a mãe também já não fala muita coisa boa. Se for tão difícil dessa forma, provavelmente, Mari, vai ter sim um sofrimento. E aí, qual sofrimento, Débora? Pode ser tanto uma depressão mesmo, quanto alguma coisa na área social dessa pessoa. Então, pode ser nos seus relacionamentos, no seu futuro casamento, né, de querer só namorar e não querer um compromisso maior, percebe? Ou não querer ter filhos, porque aí está muito envolvido com o relacionamento do ser humano, né? Então pode sim, mas se não foi muito difícil esse processo, se foi um processo acolhedor, né, como eu falei, acolhedor e proteger essa criança, dificilmente ela vai ter alguma cicatriz aí, mas se não foi aí, pode ser que sim. Respondeu a pergunta? Não sei se Respondida. Tá respondida. entendeu. Imagina. Então mas é uma situação delicada, né? E precisa sim de informação, com certeza. Deixa eu ver aqui mais que eu notei. Se o pessoal quiser ir perguntando, gente, fica à vontade. Não, assim, o que muitas das minhas clientes mandam é muito assim, atitudes do pai. Isso é alienação? Como que eu posso observar que isso é alienação, né? E, na verdade, eu acho que a gente já respondeu, né? Muito assim, falar mal do outro, né? Não ter essa separação do próprio sentimento com o sentimento da criança, né? Eu acho que essa é a principal. Quando passa dessa linha, já dá para perceber que já está passando do limite, né? E além de ser controlado, também tem que começar a ter cuidados, né? Quando a criança já volta de Aham, pai, né? Ou da casa da mãe também, né? A gente fala muito do pai, na verdade, né? Que é um erro nosso, mas é porque normalmente é a mãe que cria, né? Mas a aham, mãe faz, né? Então, assim, eu tenho um processo até que o pai deixa muito de ver o filho, né? Ele não procura a criança, ele não fala com a criança, ele raramente cumpre os dias de visita. E aí ele fala que a mãe que não deixa, né? A mãe que impede esse relacionamento entre eles. Então, tem que saber, eu acho que essa divisão de quando a mãe tem que chegar e fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, né, para começar a impedir isso, que pode melhor do que eu, né, falar quando nessa questão psicológica, né, e quando aham. pode só tentar ali resolver entre eles, sabe? É o que eu iria dizer mesmo. Eu acho assim, é, é importante a gente. Porque assim, ninguém tá vendo o lado da criança, né?
E eu, como psicóloga infantil, acabo vendo, porque é uma situação de um conflito entre, né, um ex-marido e uma ex-esposa. Então, precisa ver. Então, aí, assim, ele tá fazendo isso, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu, tá mentindo, tá falando algo da mãe que não é verdade, e você soube, enquanto mãe, né? Vamos dar esse exemplo, mas pode ser o inverso. É importante você, primeiro, assim, conversa com essa pessoa, conversa com o pai da criança. E não fique investigando da própria criança. Porque que acontece? Era até um tópico que eu pulei aqui, mas que é importante falar, né? Esse primeiro momento da separação. Vamos separar. E aí, como que lida com a criança, né? Então, primeiro, tudo, você tem que estar o máximo resolvido com esse pai primeiro. Olha, então a gente vai separar, tal, né? Assim, seria o ideal ser amigável, né? Mas, então, tentar sempre entre você, os genitores, e não envolver o mínimo a criança. E só envolver a criança nos cuidados paternal e maternal mesmo. Né? Então, assim, vai ficar tal dia comigo, vamos ter uma conversa nós dois falando que estamos separando, porém nós dois continuamos sendo pai e mãe e amando essa criança, esse adolescente. Filha, então mamãe e papai estão separando. Existem momentos na vida que isso acontece, infelizmente, que não dá mais certo junto, porém só vamos morar em lugares separados, mas você é inteiramente meu, inteiramente da sua mãe, nós te amamos do mesmo jeito, você vai continuar sendo nosso filho e sendo nossa prioridade, né? A fala tem que ser essa. Aí, vamos supor, lá na frente está tendo alguma briga, tá discordando. Essa história aí. Procura esse pai, procura esse pai e essa mãe e primeiro conversem entre si. Olha, eu fiquei sabendo, né? Porque a criança conta. A criança conta. Ou às vezes até a mãe percebe, né? Que o pai tá falando alguma coisa, a mãe tá falando alguma coisa. Olha, eu fiquei sabendo, então, olha, eu estou percebendo que você tá falando isso e que não é verdade. E a gente precisa proteger o nosso filho. A gente precisa proteger a nossa filha. Não é por mim, não é por você. Não é nem a mentira. É que, olha o que a gente está fazendo com eles, né? Existe uma criança envolvida e é nossa responsabilidade protegê-lo para que ele não tenha algum problema lá na frente, né? E quando Então, para com isso, vamos, né? Não falar nada para ele, quer falar, fala para mim, vamos ser maduro. Eu acho que é aquela conversa mesmo aberta, sabe? Agora, se continuar, né, Mari, aí eu acredito que tem que procurar esses direitos aí, né? Que aí entra mais a sua parte. Mas não, ai, filho, você viu? Teu pai falou isso, pelo amor de Deus, ele também é isso. Né? Aí começa, né? E aí a criança fica ali naquele meio, meu Deus, a minha mãe é má, meu pai é má. E aí o que acontece, Mari? A criança, em muitos casos, ela começa a se sentir culpada. E é uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui, né? Esse sentimento de culpa é uma culpa dela. Ela se sente culpada porque ela tá, quando tem essas falas, essas manipulações. Por que tem o sofrimento psicológico? Porque ela tá se sentindo culpada. Então, ela afastou, ela tem algum problema. Porque metade da criança é pai e metade da criança é mãe. Então, ela se sente culpada como se estivesse falando mal dela mesma. Metade mal dela, sabe assim? Então a mãe tá falando mal do pai, é metade dela que tá se sentindo mal, que é a construção dessa personalidade, né? Então, olha só, o problema que traz para a mente dessa criança. assim, sempre quando uma cliente minha relata que está passando por isso em casa, me pergunta, mas o que eu faço, né? Porque a dificuldade às vezes é provar, né? A pessoa não quer submeter o filho a um processo judicial e tudo isso. Eu sempre mando procurar uma psicóloga especialista nisso para conseguir um laudo, para conseguir um parecer, para a gente conseguir mostrar para o juiz. Quando tu vê essa situação, tu tenta chamar o pai e a mãe no teu consultório? Ou não, assim, como funciona essa parte da questão da psicóloga, que eu só recebo laudo, né? Eu não sei como funciona lá internamente. Quando tá tendo alienação em uma das partes. Quando tu percebe isso no atendimento. Uhum. Então, geralmente é bem separadinho, né? Então, geralmente, mãe e pai nem conversa, né? Já tem um conflito ali. Uma das partes me procura. Quero saber se tem algum trauma, quero saber se tem alguma alienação. E aí,
Por que que é importante falar isso? Porque a gente, como profissional, tem que ser muito imparcial, né? Então, primeiro eu faço uma entrevista com essa mãe, depois eu faço uma entrevista com esse pai. Sigilo total do que ambos falaram, né? Não pode, enfim, ele falou isso, ela falou aquilo. E aí eu tô ali pela criança, trago o ponto de vista da criança e falo, pai, mãe, separadamente, né? A sua criança precisa disso. A sua criança está sentindo isso. O que nós vamos fazer pela sua criança? Entendeu? Eu chamo mesmo para responsabilidade. Porque, então ela está desenvolvendo um toque, ela está desenvolvendo um medo, ela está se sentindo desamparada. E aí, ela está pensando que a madrasta dela não gosta dela. E não é verdade. Aí entra no rolo também, né? Já não bastasse a obrigação da mãe, né? Então, eu falo sim, eu falo para a própria pessoa que eu observo, para o próprio alienador, por exemplo, né? Então, se eu percebo que esse pai tá manipulando a criança, falando algo negativo da mãe, eu chamo ele, porque, como eu disse, a criança, ela demonstra através do desenho, né? Ela vai demonstrando. Eu chamo o causador e falo, olha, eu percebo que tá assim, 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 que ela enxerga a mãe assim, 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 e aí? Ela está em sofrimento. Isso precisa parar, né? Não pode continuar. Geralmente, com esse, sabe, com esse peso assim, a mãe e o pai costumam parar, né? Pelo menos temporariamente, pelo menos enquanto tá comigo. Mas é importante chamar para responsabilidade mesmo. Eu acho que a Gica Souza fez uma pergunta ali de quando é menor de 3 anos, como provar. Aí eu acho que essa é para ti. Quando é menor de 3 anos, como provar alienação? Isso. Menor de 3 anos vai ser um trabalho um pouquinho mais profundo, mais demorado, às vezes porque né, a criança não tem a fala totalmente desenvolvida. Mas, assim, é possível, sim, comprovar, se isso estiver acontecendo de fato, né? A criança vai demonstrar, através do brincar, através do lúdico. Eu só falo assim, é um trabalho um pouquinho mais de tempo, extenso, porque como a criança ainda não fala e ela tá muito na fantasia, ela pode fantasiar algumas coisas, porque tem isso, viu, mães e pais? Lembra que eu falei? Então vamos supor que a mãe, ela já não gosta muito ali daquela madrasta, né? E aí ela faz alguns questionamentos. Mas que ela te tratou bem? Ela te falou alguma coisa? Como que ela é? Né? Sondando ali. Por isso que nem essas perguntas é interessante fazer. Aí vamos supor que a criança ela sentiu alguma coisa ali, o que pode acontecer. E aí ela criou isso, que a madrasta é chata. Entendeu? Então, é todo um trabalho que eu vou fazer com a criança para ter certeza, através de laudos, de teste, tudo certinho, para ver se não é fantasia. Então, observe aí, às vezes é fantasia também da criança. Se passar, se ela não falar mais nada, pode ser fantasia só, tá? E aí, eu consigo saber se é fantasia, se não é, através dos atendimentos mesmo da terapia. E aí eu passo essa informação para a mãe e para o pai. Eu recebi uma aqui. E o que falar quando o pai não se interessa em ver a criança? Tem mais alguém que passa por isso, gente? Isso é complicado, né? Eu tenho casos nesse tipo. Na verdade, infelizmente, é a maioria, né? Quando se separa assim, aí a criança está em sofrimento por não ver o pai, né? Mas nem é a mãe que proporciona. Se eu falo a verdade, é porque eu tô botando contra, né? E se eu minto, aí ele acha que pode ser culpa de qualquer outra coisa, menos do pai que não tá afim de ver ele. E aí fica naquela dúvida, né? É verdade. Sério. É uma situação difícil mesmo, né? Assim, complicada. Quando a mãe, então ela percebe que o pai realmente não quer ver tudo, pessoal, como, né, a mãe e o pai são os adultos e a criança ela não tem esse domínio, tudo primeiro você vai envolvê-lo, vai chamar ele, vai trazer a importância, olha, ela é sua filha, ela sente sua falta, ela sente saudade, se esforça e tudo mais. Tenta, né? Sempre visando, por mais difícil que esteja o contexto aí desse pai e dessa mãe, visando que aquilo vai ser importante para a criança, né? Mas ele não quer mesmo, Débora, ele não quer, ele não tá nem aí, né? Já ouvi, infelizmente.
e a criança tá perguntando, mãe, cadê o papai? Mãe, isso aqui, mãe, tô com saudade. Você vai ter que ser imparcial. Você vai ter que falar, olha, filha, infelizmente não tô conseguindo contato com seu pai. Seu pai fala que não tá podendo vir. É, fazer o quê? A mamãe não pode fazer nada. A mamãe tenta falar com ele. Quem sabe um dia ele consegue vir e ter um tempo com você. Entendeu? Assim, é trazer a realidade, mas sem problematizar, né? Então, olha, minha mãe tentou contato, mas infelizmente eu não tive resposta, infelizmente ele não conseguiu, não deu tempo, mamãe vai continuar mais. Percebe? Assim, é chato, né? Mas para você também, para a criança não achar que é você que está proibindo, né? Mas ela entender ali que, ai, nossa, meu pai não me ama. Não, não tirar essa conclusão. Porque se você falando assim, ela vai entendendo com o tempo que é uma questão do pai, que é o pai que não quis contato, né? Infelizmente. Mas é assim, é ir trazendo mesmo a realidade, só que de uma forma sutil, sem criar um problema maior para a criança. Uhum. E aí, até que você comentou, né, Mária, a questão de no futuro, como que isso pode gerar, né? Por exemplo, um pai que não quis ter um contato com a filha, com o filho. No futuro, ela vai tirar as próprias conclusões. No futuro, ela vai saber se sofreu alienação parental ou não da mãe. Ela vai ficar com raiva se ela sofreu, né? No futuro, ela... Tem, na verdade, né? Porque assim, estão tentando ali ter contato com a criança. Estão tentando, a mãe está impedindo, tá aquela briga dos dois. Eu acho que deve ter muitos pais que simplesmente chegam e falam, cansei, né? Tipo, quando for grande eu procuro e a gente vê, ou não procuro mais, esquece que eu tenho filha, mas faço dessa forma, né? E depois, e se voltam a procurar depois de grande, a criança já tá com uma formação de mente que não dá mais para mudar, né? Uhum. Sim, sim. Então, no futuro, ela vai saber de tudo isso. E aí, sabe o que que é bacana? Foi difícil nesse processo de divórcio, foi difícil né, não fazer essa alienação com o filho e tal, porque você estava chateada. Mas quando ela crescer, ela vai saber que você, enquanto pai, você, enquanto mãe, protegeu ela. Ela vai falar, não, a minha mãe nunca ficou falando mal do meu pai, né? Meu pai nunca ficou falando mal da minha mãe. Eles tinham os problemas deles, mas eu sempre percebi que eles me protegiam, percebe? Agora, se você não fizer isso, eles também vão saber que vocês fizeram alienação, enfim. Então, é um trabalho que você está plantando hoje para colher lá no futuro. Né? É isso que a gente tem que pensar, que a educação da criança está na mão dos pais. De não negligenciar ou negligenciar. Uhum. E aí uma coisa importante também, Mari, de ser falada, é que assim, tem um momento que a criança, ela tá só recebendo essa alienação. Tá recebendo. Lá para a adolescência, geralmente, se ela recebeu mesmo, né? Isso que a gente falou, essas características, proibir, usar a questão não é mesada, quando separa lá, como que chama? Pensão? Isso! A questão da pensão. Não deixa de Ah, ser então, laser, não deixa de ser. né? Então. Olha, perdi até meu raciocínio aqui. Quando ela chegar na adolescência e receber essa pensão, Isso, mas não chegou o raciocínio não, viu? Vamos dar um tempo, eu vou ler uma pergunta aqui, eu vou lembrar e vou falar daqui a pouco, gente. Que é o Vive a Cores, né? sim, sim. Ó, tem uma pergunta da Regina, não sei se você leu. Uma relação, quando acaba, dificilmente as duas partes estão de acordo, e quando tem uma criança junto, a criança acaba sendo a válvula de escape. É verdade, né? Tia, beijo. Acaba sendo o refúgio, né, dessa mãe, desse pai. Então, eu sei, eu imagino que seja uma situação bem difícil mesmo, uma situação bem dolorosa. Mas é importante evitar. É importante evitar essas falas para a criança. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Por isso é tão importante o suporte de um terapeuta no processo da separação. Gente, é importantíssimo, pelo menos para prevenir, né?
E quando a criança é maior de 3 anos? Ah, tá, isso aqui você já falou. Lembrei que eu ia falar da adolescência. Lá na adolescência, a criança, ela já então vai ter a síndrome da alienação, que foi o que eu comecei falando no começo. Quando você tem essa síndrome da alienação, a criança agora ela comprou a ideia daquela mãe que falava coisas negativas do pai. Então agora ela não quer mais ver o pai mesmo. Então agora o pai é uma pessoa ruim mesmo, é uma pessoa que nunca deu amor para ela, que nunca quis saber dela, que traiu a mãe, que não sei o que com a mãe. Entende? E às vezes nem é essa história. Aí, né, que quer evitar mesmo a presença desse pai. Então, gente, a mãe ou o pai tem muita influência nas decisões do filho. Se sofrer alienação, dificilmente essa criança e posteriormente adolescente não vai comprar essa ideia, sabe? Dificilmente. Geralmente eles vão aí seguir mesmo esse caminho e aí tiram o direito da criança experimentar e ter a própria visão daquele pai e daquela mãe. Né? Dela tirar a própria conclusão e não a conclusão que foi passada para ela. Não, tirando que muitas crianças também veem os pais separados e brigando, e um falando mal do outro, aí o que a criança faz? Ah, vou pedir uma coisa pro pai, né? Ou vou lá pro pai. Ah, não deu certo aqui, o pai disse, não, vou correr pra mãe. Ó, o pai não deu, então, né? Tô te pedindo. E aí a criança começa a jogar com os dois, né? Começa a usar desse problema para tirar vantagem dos dois também, né? Então. Sim, aproveita, né? Uhum. Mas uma criança que faz isso, ela já está sofrendo alienação parental. Ela já está também com a síndrome. Porque ela já percebeu que está funcionando assim. E que ela tem que falar mal ou bem de alguém também, percebe? Sim. E aí vai piorando, vai piorando. A Gia aqui comentou, né? Sou tia paterna e a luta é o contrário. Queremos participar, mas a mãe não deixa de maneira nenhuma. Estamos aguardando a decisão final do juiz. Foi feito até o exame psicossocial. Nath, eu queria te perguntar, Mari, como que tá a questão dessa guarda, né? Eu fiquei sabendo que não é mais só a guarda compartilhada, tem um outro processo que estão fazendo, que é um contrato. Como que tá essa questão da guarda? Assim, normalmente quando os pais se separam, é estabelecido um tipo de guarda, ou que eles combinam, ou que o juiz estabelece como melhor, né? Então, pode ser a guarda compartilhada, pode ser a guarda unilateral, pode ser a guarda estipulada no caso. Se, por exemplo, a mãe tem a guarda e a mãe começa a praticar alienação parental e o pai consegue comprovar que a mãe está fazendo isso, a mãe pode perder a guarda. Né? Então, se a guarda é compartilhada, o pai pode perder, diminuir esse direito de convivência que foi dado para ele. Né? Então, assim, é estabelecida uma guarda e aí quem é comprovado que está fazendo essa alienação parental perde direito de convivência com a criança. Né? Até ser feito todo um estudo, todo um tratamento, todo um acompanhamento para ele voltar a ter esse direito com o tempo. Né? Quando aí foi percebido que está tudo bem, que todo mundo se recuperou, então ele volta e tem o direito dele de convivência com o filho. Né? Uhum. A criança, a criança, por exemplo, é entregue para o pai porque a mãe estava cometendo isso. Só que a criança, às vezes, está com muita raiva do pai, por causa de toda essa alienação que foi feita durante esse tempo. Né? Então, assim, é bem complicado, né? Porque, às vezes, a criança é entregue para uma pessoa que, na verdade, ela está odiando, que ela não quer nem ver, né? Uhum. Sim. A Paty perguntou aqui, ó, quais as medidas tomar quando percebemos que a criança está sofrendo a alienação parental? Então, vamos supor que ela, né, às vezes procurou a terapia, a terapeuta falou mesmo que está sofrendo e tal. Quais as medidas que ela procura aí para comprovar isso? Quem quiser, inicialmente, pode mandar... Eu já vi advogado mandando uma notificação extrajudicial. Se a pessoa não parar de fazer essas atitudes, né, de ter essas atitudes, vai ser entrada com uma ação judicial. Uma notificação extrajudicial não tem validade jurídica, né? É só como se fosse um aviso por escrito, para dizer que tentou resolver e que tem ali uma prova por escrito.
né? Não vai mudar nada, né? Se a pessoa quiser continuar, ela vai continuar. Ou se não, ela entra com processo. Se já tiver o processo da guarda rolando, ou um processo de pensão rolando, a pessoa pode entrar com um processo que tramita junto. É separado, mas os dois estão ali juntinhos, né? Se não tem processo nenhum, aí a pessoa vai ter que entrar com um processo específico para isso. Aí tem um estudo de assistente social, tudo indicado pelo juiz, né? Assistente social, psicóloga, tudo indicado pelo juiz, e mais pode levar esse laudo que já vai complementar bastante, né? Eu tive um caso de uma cliente que a gente entrou juntando esse laudo, e aí, de imediato, o juiz já impediu o pai de ter a convivência com o filho, né? Impediu tudo, né? Aí só sob acompanhamento. Então, quando a pessoa já traz essas provas, no processo já ajuda muito, assim, né? Uhum, bacana, bacana saber como funciona isso. Na prática. Sim, tem uma orientação, uma dica que eu queria dar muito, assim, para as mães que, o pessoal que está assistindo, é que, assim, eu percebo que, na maioria das vezes, quando não é uma separação muito amigável, né, foi ali conflituosa, ambas as partes nem conversam, né, a mãe e o pai, por exemplo, nem conversam daquela criança. Já aconteceu isso de chegar essa demanda no consultório. E aí, eles são muito resistentes. Os dois, ou uma parte, mas o pai dela não vai fazer isso não, que você tá me falando, porque eu dou atividades para eles fazerem juntos, né? Para a mãe e para o pai fazer com a criança. Mesmo que for separado, mas fazer, né? E aí eu já ouvi assim, mas ele não vai querer fazer, mas ele é assim, ele é e tal. Quando eu propus e coloquei a importância disso para a criança e eles começam a ver o resultado, a criança começa a se comunicar, sabe? A criança começa a ficar melhor. Geralmente eles se comunicam, eles voltam a se falar. Você viu o que aconteceu lá na psicóloga? Ela contou assim da fulaninha, e ela fez isso, ela fez aquilo. Ela não tá mais tendo resistência de vir aqui em casa. Percebe? Então, às vezes, a gente acaba sendo um intermediador mesmo, para meio que apaziguar essa situação, porque eu coloco essa importância também, né? Tem que ter uma comunicação mínima para se conversar com o filho e com a filha, né, sobre o assunto deles, porque senão a criança ela já está percebendo que não está bem-vindo, que tem algum problema aí. Então, é claro, não precisa ser amigo, né? Mas é importante ter pelo menos um esforço de ambas as partes de estar junto, de fazer as atividades, de se preocupar com a criança, de participar. Eu acho muito importante colocar limites, sabe? Assim, filho, aqui na casa da mamãe é essa rotina, e lá no papai ele vai falar qual que é a rotina, e você não precisa me contar qual que é, mas obedece ele lá e me obedece aqui, tá? Sabe, colocar limites. E entre os dois também, olha, eu não quero conversar sobre tal assunto, nós só vamos conversar sobre nossa filha, eu não quero conversar com a madrasta, eu não quero que ela, enfim, sabe? Qual vai ser o papel da madrasta, qual vai ser o papel do padrasto. Eles podem conversar, eles podem fazer, enquanto a criança estiver lá na casa do fulano, eles podem conversar e fazer um papel de cuidador ali, sabe? Deixar algumas informações, algumas regrinhas, porque combinado não sai caro, né? Sim, sim, não faz toda a diferença, né? Se fosse assim, tão fácil, ia todo mundo estar feliz depois do divórcio. Sim, seria o ideal, né? Seria o que a criança precisa. É verdade. E aí, pessoal, tem mais dúvida? Tem mais dúvida, Mari, que você queria colocar aqui? Eu acho que a gente já conversou sobre os principais pontos que a gente tinha, né? Meio que já combinado, sobre as principais perguntas que tinham me mandado durante a semana para a gente conversar aqui na live, né? Então, eu acredito que já esteja, assim, no geral, bem esclarecido para todo mundo. É importante citar que é crime, né? Alienação parental, né? É crime, Sim. né? Então, Felizmente, né? tem um dano aí, né? Judicial mesmo. Você falou a questão da guarda, né? Infelizmente, existem pais que usam para tirar a guarda, então vai ter isso vai passar por toda uma perícia, vai passar pelo acompanhamento aí dos profissionais que a Mari falou.
E para ser comprovado se essa alienação é realmente, se está acontecendo mesmo, para tirar essa guarda. Então, assim, não use isso para tirar a guarda da criança, né? Isso está violando o direito dela de se relacionar com o outro. Na verdade, tem homem que faz isso mais para deixar a mãe desesperada com a ideia de perder o filho, né? Do que para querer mesmo a guarda, porque mal cuida da criança, né? Mal vê a criança. É tão difícil cuidar de uma criança, não cuida nem final de semana e aí fala que quer a guarda para ele, né? Então, tudo isso que tem que ser visto. Sim. E é só pensar no ponto de vista da criança, que eu acho que já tem muitas respostas aí, né? Assim, onde você acredita que é melhor ela ficar, onde tem mais recursos para ela, não recursos desconfortáveis financeiros, não, mas uma pessoa que realmente vai estar ali suprindo toda a necessidade dela, sabe? O que eu posso deixar de falar, como eu posso proteger meu filho, tudo isso, se os pais pensarem, os dois pensarem dessa forma, não vai ter danos psicológicos, né? Mas é importante pensar assim. Uhum. Exatamente. Certo, pessoal? Gente, muito obrigada, viu, por acompanhar. Adorei, obrigada, viu, Mário? Adorei Não, esse assunto. Débora, muito obrigada pela nossa conversa. Acho que com certeza alguém hoje a gente ajudou. Sim, isso que é muito bacana, né? É a Isso que é melhor. sensacional. Então, gente, vou deixar salva tanto no YouTube, que tá no meu link da bio, para você ver lá, pode passar para deixar mais rápido. Tanto aqui no meu IG, mas depois eu vou tirar no meu IG, só vou deixar no YouTube, tá? Muito obrigada a vocês que participaram. Qualquer dúvida também pode mandar um direct. Sigam também a Mari. Muito obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Mari. Tchau, Débora.